Olá, está começando mais um Brasil de Fato Entrevista. Você confere conversas como essa toda semana na TVT, às 20 horas de sexta-feira ou no YouTube do Brasil de Fato a qualquer hora. Confira também pelo Spotify, Deezer ou iTunes. O entrevistado de hoje é Tiago Henrique Silva, médico e mestre em saúde pública. Neste Dia do Trabalho, Silva lembra dos profissionais de saúde que neste momento estão na linha de frente no enfrentamento à pandemia do coronavírus, expostos a uma série de dificuldades como a falta de equipamentos de proteção individual, jornadas exaustivas, o risco de contrair a doença e o adoecimento mental causado pela pressão que tem carregado. O médico que trabalha na UTI de hospitais públicos e privados de São Paulo, mas tem formação como médico de família, ressalta a importância do investimento neste tipo de modalidade clínica, responsável pelos principais atendimentos na rede pública de saúde, e destaca o papel do SUS, que se tornou vital para o combate ao coronavírus. A entrevista foi gravada por videoconferência devido às recomendações da Organização Mundial da Saúde. Olha, para a gente tem sido uma coisa muito, muito nova, muito diferente e muito assustadora também, né? Porque é uma doença que é muito diferente das outras. A gente nunca, faz muitos anos, eu acho que desde a pandemia da gripe espanhola, que o mundo ele não enfrenta uma doença que ela não ataca só o indivíduo, né? Eu acho que é importante colocar isso já desde o início, em que o coronavírus, a doença do coronavírus descoberta em 2019, ela não ataca só o organismo humano, né? Ela ataca os organismos sociais. Isso daí é importante que a gente diga, porque o coronavírus, ele com a capacidade de disseminação, né, de infectividade altíssima que esse vírus tem, em que normalmente uma pessoa pode estar passando até para 4, 5 pessoas, a gente tem uma capacidade enorme de multiplicação dos casos de uma forma muito rápida. E ao multiplicar casos de forma muito rápida, a gente sobrecarrega os sistemas de saúde. E para evitar um colapso de mortes humanas, de empilhamento de mortes humanas, vamos dizer assim, esse sistema esse vírus acaba atacando os outros sistemas da sociedade. E aí a gente fala do sistema econômico, do sistema educacional, de todos os outros sistemas que organizam a sociedade do mundo todo. Esse vírus ele acaba atacando, de certa forma, porque ele esgota a capacidade do sistema de saúde, ele ultrapassa a capacidade de resposta desses sistemas, ele ultrapassa a capacidade de resposta dos sistemas econômicos que não estavam voltados para responder ou organizados para responder a uma pandemia desse tamanho, dessa magnitude. Então a gente fica muito preocupado, porque a gente que é médico, a gente tem outras preocupações também da porta para dentro do hospital. A gente convive enquanto sociedade com as preocupações da porta para fora. Mas da porta para dentro do hospital, a gente convive com outros problemas, que é o fato de que essa doença não tem cura, de que a gente tem tratamentos que a gente vem fornecendo, mas são tratamentos de suporte que a gente dá para doenças que cursam com a síndrome respiratória aguda grave, que é o que cursa a coronavírus 19, mas ainda não, a gente sabe que não é só isso. A gente sabe, hoje a gente já sabe que a gente tem outros elementos fisiopatológicos, inclusive, que desassemelham essa doença, por assim dizer, né, que deixam ela, que mostram para a gente que ela é uma doença completamente diferente de uma gripe, né? Ela começa com a pneumonia viral. A gente tem um curso de pneumonia viral que é muito evidente, mas a gente tem outros elementos, como vem sendo descoberto recentemente a questão da coagulação intravascular, que ainda é pouco elucidado, que são outros mecanismos da doença e que causam outras complicações muito diferentes de uma simples pneumonia, de uma simples gripe. Então, é uma doencinha perversa para o indivíduo e para a coletividade. Tenho colegas afastados hoje do trabalho, né, colegas de plantão que estão afastados da linha de frente justamente porque estão doentes. É uma coisa que é muito assustadora para a gente, porque assim, a gente usa os equipamentos de proteção individual. Em vários locais a gente tem falta de EPIs. Isso é uma coisa que é importante que se diga, que a gente ainda tem
uma falta em vários hospitais de equipamento de proteção individual, e aí não só médicos, mas toda a equipe de saúde que lidam com esses pacientes COVID diretamente, com fisioterapeutas, enfermeiros, né, os auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem, o pessoal da limpeza, todo mundo está muito suscetível a ser infectado dentro do ambiente de trabalho. E isso daí deixa a gente muito ansioso, muito preocupado, mesmo dentro dos ambientes de trabalho, no cotidiano. Então, isso daí traz uma carga para a gente que é enorme. A gente tem relatos de colegas que já morreram, a gente tem relatos de colegas que estão afastados do trabalho. Relato não, a gente conhece, né? Só relato de ouvir falar, mas a gente sabe de colegas nossos que estão afastados. E aí o impacto que esse vírus acaba fazendo de infectar os trabalhadores de saúde acaba sobrecarregando quem fica na linha de frente. Porque ao sobrecarregar quem está na linha de ao afastar uma parcela, quem está na linha de frente tem que se desdobrar para poder estar cobrindo escalas de plantão para não deixar os pacientes desassistidos. Então, assim, a gente acaba ficando numa situação muito delicada, muito tensa, no cotidiano do trabalho da gente, o tempo todo achando, eu peguei, eu não peguei ainda. Já estamos vendo, né? A gente já está vendo. A gente já tem vários colegas que, de fato, ficam extremamente ansiosos com essa questão da doença, colegas que se afastaram do trabalho, não porque são necessariamente grupo de risco, mas porque não conseguiram lidar com a situação, e também colegas que estão se afastando depois de ter passado muito tempo expostos a essa situação, de ver gente jovem morrendo, de ver a virulência dessa doença, que é uma coisa impressionante. E, assim, a gente tem, para a gente, de certa forma, assim, a gente tem uma carga de estresse que é terrível para quem está na linha de frente, mas minimamente a gente tem como colocar a cabeça, vamos dizer assim, para pelo menos operar e trabalhar, né? Assim, para a gente estar trabalhando a gente está com a cabeça focada no trabalho, pelo menos, né? Assim, a gente acaba, isso aí é um pouco também, para quem estuda saúde mental, um pouco de fator de proteção, né? Você ter a cabeça focada no trabalho. A gente vai ter problema de saúde mental muito mais, acredito eu, nas pessoas que estão sem poder trabalhar. Porque são pessoas que estão sem poder trabalhar, que diminuíram sua renda, viram sua renda diminuir, ou perdeu o emprego nesse período, estão vendo uma crise econômica brutal que se avizinha. Então, assim, a gente vai ter tanto dos profissionais de saúde, claro, por tudo isso que você falou e que eu comentei aqui também, mas também das pessoas que estão em casa por conta das restrições da quarentena, que precisam ficar em casa para não pegar a doença, mas, ao mesmo tempo, estão vendo sua vida social e econômica desmoronar. Então, nós vamos ter um período pela frente aí muito turbulento do ponto de vista da saúde mental das pessoas. Quem acompanha a saúde pública, quem acompanha a política de saúde no Brasil, que não começou a acompanhar agora com a pandemia, sabe o quanto que a gente já vinha questionando o subfinanciamento, desfinanciamento do sistema público de saúde há muitos anos, né? E o SUS, a gente... acaba que a gente tem certeza pelos estudos, pelas pesquisas e por toda a história de desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, que ele é um sistema que foi criado para ser o maior sistema universal de saúde do mundo. Para você ter uma ideia, o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que ousou colocar na sua Constituição um sistema universal público, integral e equânime de qualidade para todos. É o único. O outro país que tem um sistema universal com essas características é a Inglaterra, que tem 100 milhões de habitantes, né? Então, perto de 100 milhões de habitantes. Então, assim, a gente tem, como é que se diz, uma população muito grande, um país que também é continental, só que um sistema que nunca conseguiu ser financiado à altura do desafio que ele se propõe. Bom, por que eu estou falando isso? Porque o SUS hoje, com todos os problemas, o SUS é um gigante. O Sistema Único de Saúde ele é um gigante, ele é um patrimônio do povo brasileiro, é um patrimônio da luta do campo progressista na política nacional, de consolidação de um sistema universal com todos os problemas, mas com muita potencialidade. E são essas potencialidades que estão evitando que a gente hoje tenha um colapso completo no país, ou pelo menos até agora. É um desafio muito grande para a gente que é trabalhador do SUS, conviver com as limitações que a gente tem no dia a dia, mas a gente se dedica cotidianamente para construir, para consolidar esse sistema, mas a gente precisa de política pública e de uma diretriz política que valorize o Sistema Único de Saúde. E talvez essa pandemia ela tenha recolocado o SUS
na cena política, recolocado o SUS no lugar que ele sempre deveria ocupar, no debate nacional, no debate político nacional, e a grande questão para a gente vai ser o pós-pandemia, porque o SUS ele não pode mais voltar para a caixinha. O SUS ele não pode mais voltar para a caixinha que aprisionaram o SUS, a caixinha da emenda constitucional 95, a caixinha do teto de gastos, a caixinha do desfinanciamento, de abrir mão de grana do SUS para financiar plano de saúde. Essa caixinha o SUS não pode mais voltar, porque agora a gente vai ter uma demanda pós-pandemia enorme de reabilitação das pessoas, de construir um sistema que seja mais capilarizado e mais robusto no país para conseguir aguentar próximas pandemias que com certeza virão por conta da globalização mundial, que essa também é outra que não volta para a caixinha, né? A globalização já não volta há muito tempo e só se aprofunda. Então, a gente precisa de um sistema de saúde do século XXI. A gente precisa de um sistema de saúde que responda às demandas do século XXI, do mundo globalizado, do mundo tecnológico, e esse sistema de saúde ele não pode mais ser apenas o SUS que a gente conheceu antes da pandemia. E se tudo caminhar, se a luta política conseguir se encaminhar para um rumo bom, a gente vai ter o SUS que a gente sonhou na Constituição de 88. Os equipamentos de proteção individual, eles são vitais para a gente, né? Porque, assim, o equipamento básico de proteção individual para os profissionais de saúde é a máscara cirúrgica, touca, um avental de TNT e luva. Então, para a gente, ele é um equipamento básico para lidar com esses pacientes com coronavírus, para que a gente evite o contágio do profissional. Até porque a gente não só evita o contágio do profissional, porque aquele profissional tem contato com vários outros pacientes. Então, a carga viral que a gente é submetido o tempo todo, ela é uma carga muito grande. E a gente usa a máscara N95 quando a gente vai se submeter ou ter contato com procedimentos geradores de aerossóis. Então, quando o paciente vai ser intubado ou extubado, quando o paciente vai ser colocado na ventilação não invasiva, seja com uma máscara não invasiva, seja catéter de alto fluxo. Então, tudo que for gerador de aerossol, a gente tem que estar entrando com a máscara N95. E em vários hospitais, a gente tem relatos de que faltavam os materiais, a gente não podia entrar com a roupa, não pode entrar com a roupa que vem da rua, né, com a roupa da casa, a gente tem que usar sempre roupas privativas no hospital, que é a roupa que a gente descarta lá no hospital mesmo, que ela passa por lavagem, tudo, e descontaminação. Então, assim, esses equipamentos de proteção individual eles são vitais para que a gente evite baixas na força de trabalho, para que a gente evite baixas na equipe de saúde que está no cotidiano. Então, se a gente tiver... E tem mais, mesmo os profissionais que já pegaram ou que teoricamente já estão imunes, a gente diz isso bem teoricamente, porque a gente já tem relatos na Coreia do Sul de reinfecções. Então, a gente não tem certeza de que as pessoas ficam imunes depois que pegaram a doença. E se a gente está falando do profissional de saúde que vai estar lidando o tempo todo com coronavírus a partir de agora, a gente está falando de pessoas que podem ter, se é que a gente reinfecta mesmo, que a gente pode ter novas reinfecções daquela pessoa, entendeu? Em outros circuitos, outros períodos da vida, do trabalho, né, do período de trabalho mais para frente, e isso daí preocupa muito a gente. Então, assim, o equipamento de proteção individual é fundamental. O problema é que o mundo, e aí não é só o Brasil, mas o mundo, ele terceirizou para a China as plantas fabris de equipamento de proteção individual. Boa parte dos países do mundo, eles não são autossuficientes na produção de EPIs. E isso é um problemão para a gente. A gente tem isso não só com a EPI, né? A gente tem isso com vários outros setores. E isso é um grande problema, que a gente não tem indústria capaz de fazer uma reconversão industrial para dar conta de produzir o nosso próprio equipamento de proteção individual. E eu não estou falando só de EPI, estou falando de ventilador mecânico, a mesma coisa, né? Que são países europeus e a China também, que mais produzem ventiladores mecânicos. Nossa capacidade de produção de ventilador mecânico no Brasil é muito baixa. Então, isso daí faz parte de um debate que o professor Gadelha, por exemplo, que foi secretário da Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde já, se eu não me engano, foi na gestão do Lula. O Gadelha, ele é um pesquisador da Fiocruz, que ele bate nessa tecla há muito tempo. A gente precisa de um complexo médico industrial no Brasil que dê suporte ao sistema da dimensão que é o SUS. A gente precisa de um complexo médico industrial forte o suficiente e com um mercado que já é um mercado dado, um mercado já cativo. Imagina um sistema de saúde para 200 milhões de habitantes. Que mercado, que setor empresarial não queria ter o tempo todo já sua venda garantida para esse grande mercado?
entendeu? Então, a gente tem um potencial enorme de construir um dos maiores complexos médico-industriais do mundo aqui no Brasil, só que a nossa política sempre foi de desindustrialização, de importação e de, como é que se diz, de aumentar a economia de serviços em detrimento da economia industrial aqui no nosso país. Então, isso agora está mostrando as consequências para a gente, na falta de equipamento de produção individual, na falta de ventilador mecânico e na incapacidade da gente conseguir responder rápido a essa epidemia com a capacidade instalada industrial que a gente tem no Brasil. Com uma pandemia como essa, nenhuma escola do mundo ensina, entendeu? Aqui no Brasil, a gente tem, na verdade, uma cultura por conta do SUS, e é importante que se diga, mas por conta do SUS, a gente tem uma cultura até assim, razoável em torno de saber responder a epidemias, ou pelo menos a ter diretrizes para responder a algumas epidemias que a gente sempre tem, como a epidemia de dengue, né? Que a gente sempre tem anualmente, a gente tem os casos, aumento de casos de dengue. Então, assim, a gente tem uma coisa é a formação médica, a outra coisa é os sistemas de saúde estarem capacitados para responder. Porque, assim, uma coisa, a gente tem um sistema de vigilância que ele é muito eficiente para identificar quando é que a gente está em risco de epidemia ou não, que esse sistema de vigilância é muito eficiente, mas a assistência ela não acompanha no mesmo ritmo. A assistência é a quantidade de postos de saúde que eu tenho, quantidade de trabalhadores de saúde que eu tenho, a quantidade de hospitais e leitos hospitalares que eu tenho. Então, tudo isso, a gente tem algum know-how com alguns problemas aqui no Brasil, diferente de alguns países que não lidam muito mais com doenças infecciosas. Tem muitos países que a taxa de doenças infecciosas que são ligadas a essa sazonalidade e tropicalidade é muito mais baixa do que no Brasil, que convive muito mais com doenças crônicas não transmissíveis, que a gente já convive mais aqui também. Só que a gente ainda tem uma carga muito grande de doença infecciosa no Brasil, então isso faz com que, de uma forma geral, nossos médicos eles sejam um pouco mais ambientados a lidar com elas do que médicos de alguns outros países, né? Principalmente alguns europeus, que têm uma carga de doença infecciosa um pouco menor. Mas isso não quer dizer que a gente esteja capaz para fazer uma resposta adequada ao tamanho dessa pandemia. E a corporação médica, assim, a gente... não vou nem falar de corporação agora, falando enquanto profissionais, a gente está numa dificuldade muito grande, porque a gente tem uma falha, um leque de formação muito importante no ponto de vista de medicina baseada em evidência nas faculdades de medicina. A formação médica no Brasil ela tem muitos problemas, muitos mesmo, e aí não é só para responder a uma pandemia, mas aí é de ler a evidência científica da melhor forma e de ser mais afeito à ciência do que a achismo e tal. Então, assim, isso daí é uma coisa que a gente já percebia no Brasil há muitos anos, desde a época que eu fiz na faculdade, a gente lutando por reformas de currículo, de tentar incorporar mais assim, ao pensamento científico, a medicina baseada em evidência no cotidiano da escola médica, do que simplesmente um pensamento fisiopatológico dedutivo, empírico, que a gente usava 100 anos atrás. Então, a gente tem esse leque. E essa dificuldade coloca a gente, muitos médicos, a se embalarem com medo social na resposta do tratamento, por exemplo. Então, essa questão da cloroquina, por exemplo, o fato da maioria dos médicos estarem prescrevendo cloroquina, que é um medicamento que não tem evidência científica, faz mais parte que isso. Eu prefiro dar o remédio do que não estar fazendo nada. Se você não vai fazer nada. Você vai dar outro suporte para o paciente, né? Hemodiálise é tratamento, se o paciente precisar. Intubação é um tratamento. Intubação a gente está protegendo a via aérea, a gente está oxigenando melhor o paciente que está com aquela condição, até o paciente criar anticorpos e responder sozinho àquela doença. Então, a questão da cloroquina ela é clássica disso, da má formação da gente. A fato da maioria dos hospitais brasileiros, com raras exceções, estarem prescrevendo a cloroquina, ela fala muito da qualidade da formação de médico que a gente tem aqui, né? De médicos que estudam pouco, que estudam o mínimo para saber de alguma coisa nova, que formam muito sua opinião pelo representante da indústria farmacêutica, ao invés do seu próprio esforço de estudo e de pesquisa sistematizada. Então, fala muito da má formação médica que a gente tem no Brasil. Mas isso também não é uma exclusividade nossa. Artigos recentes da revista britânica BMJ, que é o British Medical Journal, eles apontavam que entre os médicos ingleses, em torno de 80% não estuda há mais de 10 anos. Não faz uma revisão, uma reciclagem. Você imagina os brasileiros aqui. Então, assim, a gente tem uma
uma dificuldade enorme dessa formação. Então, esse é um problema. E o Conselho Federal de Medicina, aí falando em termo de corporação, ele envergonha a gente, né, nesse sentido, por também entrar, e aí o Conselho Federal ele ter a obrigação de não fazer isso, porque a obrigação do Conselho Federal de Medicina é, sobretudo, proteger a população e não a corporação, né, mas ele, assim, envergonha com essa posição recente agora de autorizar, mas não recomendar o uso da cloroquina. É um negócio completamente absurdo, e também respondendo muito a demandas políticas e alianças políticas do Conselho Federal de Medicina com o governo federal. Então, isso entristece muito a gente, vendo como a nossa corporação ela está indo num sentido de jogar para as cucuias a ciência em prol da política ou da má ciência, vamos dizer assim, ou da má prática médica, de acordo com o que a mídia quer, os pacientes querem, enfim. A má prática nunca protege as pessoas, isso é importante que a gente diga. Não há má prática médica que proteja os pacientes, só quem protege o paciente, de fato, é a boa prática e baseada em evidência. A importância do médico de família, não só no Brasil, mas no mundo, ela é fundamental. A nossa residência aqui no Brasil, a especialização é muito nova, muito recente, e a gente precisa, para ter um sistema de saúde com a capacidade de responder até 80% dos problemas de saúde na atenção primária, a gente precisa ter médico de família muito bem formados. Que o médico de família não é simplesmente um cara que só vai atender lá a criança, gestante, fazer um pré-natal e mandar qualquer hipertensão para o cardiologista, qualquer diabetes para o endócrino, hipotiroidismo para o endócrino, tratar dor, manda direto para o ortopedista, para o reumatologista, nada disso. O médico de família bem formado, ele tem que ser capaz de responder a maior parte desses problemas lá na atenção primária. E aí, assim, isso daí é fundamental para o nosso país, fundamental para a estruturação do SUS. Então, no Brasil, a medicina de família, ela nasce imbricada com a consolidação do Sistema Único de Saúde. E para a gente é muito importante que isso daí continue nessa trajetória, até porque a gente precisa de um novo SUS depois dessa pandemia também. Então, no mundo todo, onde a gente tem sistemas universais de saúde que são bem estruturados, como na Inglaterra, da Holanda, da Espanha, do Canadá, a gente tem sistema, Portugal também, são sistemas de saúde baseados no médico de família. A porta de entrada sempre é o médico de família, o general practitioner, que é aquele médico que consegue resolver uma parte dos problemas e, ao não conseguir, encaminha para o especialista focal, que a gente chama. Encaminha para o cardio, encaminha para o endócrino, encaminha para o oftalmo, e por aí vai. Então, a gente precisa que o Brasil forme melhor e mais médicos de família para dar conta da demanda, da necessidade da saúde da população brasileira. A questão do reconhecimento, na verdade, dos profissionais de saúde que a gente vem vendo no mundo e tal, eu acho que é muito importante essas maneiras. Assim, uma delas, já das primeiras que teve aqui, eu estava em casa no dia do aplauso para os profissionais de saúde e tal, a gente se emociona, né? A gente acha legal e tudo, só que é importante que as pessoas saibam que assim, a gente não quer só uma valorização agora, né? E também a gente não quer que fique o resto da vida batendo palma para a gente da varanda. O que a gente quer é que o profissional de saúde ele seja valorizado no seu trabalho, no cotidiano, principalmente os profissionais de saúde que estão no SUS, né? Os nossos profissionais de saúde que estão no SUS, muitas vezes eles convivem com medo do desemprego, com a insalubridade importantíssima, a falta de equipamento já para o cotidiano. Assim, antes dessa pandemia, a gente já sofria com falta de equipamento de proteção individual, já sofria com insalubridade no ambiente do trabalho, a gente já sofria com jornadas de carga de trabalho absolutamente extenuantes. A enfermagem, que eles são literalmente os operários do sistema de saúde, ele já vem com a pauta há muitos anos de 30 horas de carga horária semanal para os enfermeiros, que o enfermeiro ele não para quando ele está dentro de um plantão. Então, assim, é fundamental que a gente pense na valorização de longo prazo dos profissionais de saúde, não só pelo reconhecimento social, que é importante, a gente não vou falar que isso daí isso aí não adianta, não importa. Claro que importa. É importante, assim, a gente ver que a sociedade valoriza, né, o uso do trabalho da gente. Mas é importante que a gente pense que a sociedade, principalmente os políticos, tem que valorizar o profissional de saúde no longo prazo, do ponto de vista de a gente estruturar uma carreira decente para os profissionais de saúde, que ofereça o tempo todo capacitação, saber que saúde não pode parar de estudar, né? Então, assim, a educação continuada, ofertar para os profissionais uma carga horária que seja menos extenuante do que a gente tem hoje no serviço de saúde, para que a gente melhore fundamentalmente a atenção à saúde das pessoas.
Você acabou de conferir o Brasil de Fato entrevista com o médico Tiago Henrique Silva. Você pode acompanhar mais conversas como essa toda sexta, às 8 da noite na TVT, ou pelo YouTube, Spotify, Deezer ou iTunes do Brasil de Fato. Até a próxima!